Olá, gente boa, tudo bem? Nós vamos iniciar mais um momento de adoração, de louvor ao Senhor. E para isso eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo de número 24, lá no Antigo Testamento. O Salmo que nos diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, porque podemos te adorar. Independente das circunstâncias que nos impedem de estarmos juntos fisicamente, podemos nos unir através desse vídeo e de tantas outras formas. Muito obrigado. Receba a nossa adoração. É assim que te falamos em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvemos ao Senhor com o nosso irmão Edmilson Félix. Olá, sabemos que estamos em momentos difíceis, dias difíceis, e às vezes nós nos abatemos. Jesus teve esse momento com os seus discípulos tiveram esse momento também de abatimento em João 14, e ele nos narra que Jesus promete um Consolador, e Jesus conforta os seus discípulos. E ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele diz que vai junto ao Pai preparar o lugar. E ele diz que ele vai, mas ele deixa o Consolador, que é o Espírito Santo, e diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus, que deu aos seus discípulos, é a mesma paz que ele hoje nos oferece. Ele diz que está junto ao Pai, intercedendo por nós. E diz que aquele que ama a Ele, que ama o Pai, Ele vai continuar ajudando e cuidando. Por isso, no versículo 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Que a gente continue amando esse Jesus, que consola, que conforta, que está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, esse é o que me ama. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ao Altíssimo. Bom estar nesse espaço aqui com o reverendo Edson, cantando, trazendo canções que falam aos nossos corações. E é bom quando a gente canta a Bíblia, quando canta a própria palavra. Em João, Jesus se encontra com Nicodemos. É conhecidíssima essa passagem. E Jesus diz: importa que você nasça de novo, Nicodemos. Como voltar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus diz que o verdadeiro nascimento é nascer da água e do Espírito. E ele completa: a gente ouve o vento, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós possamos ser a cada dia usados pelo Senhor Jesus. O vento vai as velhas ruas da nossa linda capital. O vento leva um barco ao longe e arrasta as folhas no quintal. Pois ele sabe que é outono e a tarde traz o seu sinal. Desenha um universo novo nas nuvens brancas no varal. O vento sobe uma colina, assoviando uma canção. Ele atravessa uma avenida, depois da antiga estação. O vento desce uma ladeira, abraça um velho casarão. Depois visita uma favela que alegra um triste coração. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. O vento corta as verdes ondas do nosso belo imenso mar. Espalha flores e aromas, faz a floresta se agitar. O vento traz o pensamento
ao escritor ao meditar. Levanta um leve passarinho em seu desejo de voar. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é tudo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Assim é tudo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Neste momento nós vamos compartilhar um pequeno pedaço da Palavra de Deus. E eu queria te convidar a deixar sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, no capítulo 4, nós vamos discorrer alguns versículos aqui. Esse sermão é um sermão que eu já preguei diversas vezes e sempre quando eu prego esse sermão eu aprendo muito sobre ele. Esse sermão não fui eu que criei, não fui eu que o elaborei. Quem o elaborou foi o pastor Marcelo Galberto, da Mocidade para Cristo do Brasil, e eu ouvi esse sermão há mais ou menos 34 anos atrás, quando eu estava entrando no seminário e tinha diversas dúvidas sobre qual seria o meu futuro. E ali na Igreja Presbiteriana da Gávea, eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Marcelo Galberto pregar sobre o que é isso que você tem em suas mãos. E eu gostaria de conversar com você sobre isso nessa oportunidade. O que é isso que você tem nas suas mãos? O texto que nós vamos usar é um texto de Moisés. Moisés, que era um homem já com 80 anos de idade, que tinha fugido do Egito porque tinha matado um egípcio e que durante 40 anos cuidou das ovelhas do seu sogro, estabeleceu ali uma família. De repente Deus aparece para ele, dando a ele uma missão, e ele tem medo dessa missão. O texto da palavra de Deus em Êxodo, capítulo 4, versículo 1 e 2, nos diz assim: Respondeu Moisés: Eis que eles não crerão, nem acudirão, ou seja, nem atenderão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor então: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Uma vara, ou em outras traduções, um bordão. É interessante quando a gente pensa nisso, porque alguns de nós temos uma certa dificuldade de entender o que está sendo falado. Nesse tempo de mídias sociais, por exemplo, dependendo de como eu interpretar a frase que foi dada, eu posso fazer uma confusão, uma briga, uma ofensa danada por conta disso. Mas hoje também, algumas pessoas, quando ouvem de Deus essa pergunta, o que é isso que você tem em suas mãos, alguns de nós temos imensa dificuldade de simplesmente responder aquilo que Deus está perguntando. Então, nós identificamos aí 4 tipos de pessoas, 4 grupos, que entendem essa pergunta de 4 modos diferentes. A pergunta de Deus é: o que é isso que você tem em suas mãos? Mas essas pessoas entendem essas perguntas de forma diferente. E o primeiro desse grupo é o grupo dos sonhadores. Igreja também tem sonhadores, todos nós somos sonhadores. E ter sonhador não é problema, mas o sonhador é aquele que Deus pergunta: o que é isso que você tem nas suas mãos? E ele entende a pergunta como: o que é que você gostaria de ter nas suas mãos? Então essas pessoas, ao perguntar a Deus
sobre o que elas têm, elas vão responder: ah, Senhor, se eu tivesse uma igreja com alta tecnologia, ah, Senhor, se eu tivesse uma igreja grande, com um ministério de louvor muito forte, eu estaria produzindo lives, estaria fazendo filmes, estaria alcançando pessoas de outras formas. Se eu tivesse uma igreja poder aquisitivo, estaria fazendo a ação social, acolhendo muitas pessoas, estaria. Deus não está perguntando o que você gostaria de ter, mas a pergunta de Deus é bem direta, bem sucinta, bem objetiva. O que é isso que você tem nas suas mãos? E o grupo dos sonhadores, eles fazem mais ou menos como os discípulos. Em Mateus, capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 28, nós lemos assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se o maior entre vós, seja esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, ou seja, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus aqui mata a questão. Aqueles discípulos estavam preocupados: quem vai ser o maior? Quem vai ser o mais poderoso? Quem vai projetar mais? Quem vai mandar mais? Jesus diz: olha, você não tem que se preocupar com isso. Vocês têm que se preocupar simplesmente em fazer o que você deve fazer, servir. A mesma coisa somos nós. Não interessa o que nós poderíamos ter, o que nós gostaríamos de ter, o que nós sonhamos ter. Nós vamos servir a Deus em qualquer tempo, em qualquer época, com aquilo que nós temos em nossas mãos. Porque Deus vai usar aquilo que nós temos em nossas mãos. Portanto, não seja como os sonhadores. A pergunta de Deus é: o que é isso que você tem em suas mãos? E não pense que a pergunta de Deus é: o que é isso que você gostaria de ter nas suas mãos? Mas há o segundo grupo que é muito forte. Esse grupo é campeão de audiência em qualquer lugar. São os murmuradores. São aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. São aquelas pessoas insaciáveis, né? E nesse grupo, nós temos 3 versículos da Bíblia que nos ensinam muito sobre esse grupo. Êxodo, capítulo 15, versículo 24, diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos nós de beber? Em Êxodo 16, versículo 2 e 3, nós lemos assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a nos fartar, pois nos trouxeste a este deserto, para matar de fome toda essa multidão. Ou então, Êxodo 17, 2, que diz assim: contendeu o povo de Israel contra Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe, pois, Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Os murmuradores são aqueles em que Deus pergunta: o que é isso que você tem nas suas mãos? E eles entendem essa pergunta, ouvem essa pergunta como: o que é isso que você não tem nas suas mãos? Deus simplesmente está perguntando: o que você tem? Mas eu digo para Deus: Senhor, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não sou a pessoa habilitada. Eu não tenho gente do meu lado para realizar. Eu não tenho dinheiro, Senhor. Eu não tenho casa. Eu não tenho uma equipe boa. Eu não tenho criatividade. Eu não sei falar direito. É sempre não. Deus não está perguntando o que você não tem. Deus sabe o que você tem e o que você não tem. Mas você precisa responder a Deus a pergunta certa. Responder a questão certa que Deus faz para a sua vida e para a minha vida. Que é: o que é isso que você tem na sua mão? E não o que você não tem. A terceira lição que a gente aprende é o terceiro grupo que se apresenta, é o grupo dos calculistas. Esse grupo é fantástico. Porque esse grupo é um grupo bem racional. É um grupo que, antes de fazer qualquer coisa, ele para pensar, para calcular, para imaginar as possibilidades. E eu lembro que eu conheci um rapaz, há muitos anos atrás,
E ele tinha ótimas ideias. O cara era fantástico, ele via coisas no futuro. Ele pensava possibilidades no futuro. Mas ele era tão no futuro que ele pensava todas as possibilidades negativas e positivas. E geralmente ele ficava com as negativas. E o que aconteceu? Foi ele que me falou isso. Ao longo da vida dele, 4 pessoas pegaram as suas ideias e executaram. E se deram muito bem. E ele continuou com a mesma vida. O grupo dos calculistas, eles entendem a pergunta de Deus como o seguinte. Deus fala o que é isso nas suas mãos e ele entende o que é isso que você tem de sobra nas suas mãos. E isso é terrível, porque Deus não está querendo e não quer e não requer o que sobra de nós. Deus não está requerendo de nós aquilo que não vai fazer falta. Deus quer de nós exatamente aquilo que vai fazer falta, aquilo que nós temos, aquilo que não vai sobrar, aquilo que nos é vital, aquilo que nos é extremamente importante. É por isso que o rei Davi, no primeiro livro de Crônicas dos Reis, capítulo 21, versículo 24 a 26, ele diz assim: tornou o rei Davi a Omã. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tornarei ao que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu ao rei Omã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu e consumiu o altar. Veja bem, que coisa interessante, talvez você não conheça essa história. Davi tinha feito besteira, foi contar quantas pessoas ele tinha para guerrear, e Deus castigou o povo de Israel por causa disso. E Davi viu o sofrimento, clamou ao Senhor, e o Senhor então parou de matar os homens por conta do erro de Davi, porque Davi tinha que ter sua confiança em Deus. Então o homem chamado Omã, quando vê o desejo de Davi oferecer sacrifício ao Senhor, ele chega para Davi e diz: meu rei, acho que Omã era baiano, que fala assim: meu rei, não, pode pegar, meu rei, faça o que você achar melhor. E Davi diz: opa, de maneira nenhuma oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe caro. Veja bem, não é o que me sobra, não é o que não vai me fazer falta, não é aquilo que está disponível lá no cantinho. Existem pessoas que Deus pergunta: o que é isso que você tem nas suas mãos? E essas pessoas ouvem a pergunta de Deus: o que é isso que você tem de sobra nas suas mãos? O quarto grupo que nós identificamos aqui é outro grupo muito forte, o grupo dos saudosistas. O grupo que o texto da Bíblia predileto é: quero trazer à memória. Só essa parte. Porque esse grupo é o grupo que Deus pergunta: o que é isso que você tem nas suas mãos? E o grupo entende a pergunta de Deus como: o que é isso que você tinha nas suas mãos? Deus não está perguntando o que você teve, o que você já possuiu, o que você já pôde fazer. Deus está perguntando no presente, não no passado. E algumas dessas pessoas ficam assim, ainda mais quem está há muito tempo na igreja, ou então quem já tem uma certa idade: ah, no meu tempo a música era boa, ah, no meu tempo a mocidade era vibrante, ah, no meu tempo os adolescentes. Gente, geralmente quem fala assim no tempo dele, quando moço, quando da adolescência, não fazia nada. Ficava falando: ah, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, quando eu era... É sempre no passado. O presente nunca acontece. E em Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 e 19, fala sobre isso. Capítulo 2, versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o seu trabalho, como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. No versículo 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras.
Deus está falando simplesmente para as igrejas da Ásia, seguinte, ó, eu sei o que vocês já fizeram e como vocês estão fazendo até hoje. Porque a pergunta de Deus não é o que eu já fiz, o que eu já possuí, o que eu já realizei. Quem é forte, quem é vibrante, quem é alegre, quem está disposto a servir ao Senhor, o ontem já foi, é o agora. Eu não fico preso ao passado, às coisas do passado, não que elas não sejam boas de serem lembradas, porque quando diz o texto em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20, diz assim, quero trazer à memória, mas o texto continua, aquilo que pode me dar esperança, ou seja, aquilo que me faz viver o hoje, aquilo que me projeta para o amanhã. Então eu quero trazer à memória aquilo que me faz vibrar, porque eu posso realizar hoje. Não foi só no passado. O Deus que fez antes é o Deus que faz hoje e vai fazer amanhã. Deus me pergunta, o que é isso que você tem nas suas mãos? Mas talvez eu esteja com algum problema muito sério. E eu ouço de Deus, o que é isso que você não tem nas suas mãos? Ou então eu ouço de Deus, o que é isso que eu gostaria de ter nas suas mãos? Ou então eu ouço de Deus, o que é isso que eu tenho de sobra nas minhas mãos? Ou então, o que é isso que um dia eu tive nas minhas mãos? É interessante, voltemos lá para Êxodo capítulo 4, quando Deus fala com Moisés, no capítulo 4, o que é isso que ele tem nas suas mãos? E Moisés não responde numa forma de dificultar a coisa, ele simplesmente responde a mesma pergunta, ele fala que é uma vara. E Deus então fala assim para ele no versículo 3 e 4. Então lhe disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela retornou a ser uma vara. Em Êxodo capítulo 14, no versículo 16, nós lemos assim, e tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E no capítulo 17, versículo 5, nós lemos assim, respondeu-lhe o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão a vara que feriste o rio e vai. Olha só que interessante, aquela vara, uma peça sem vida, uma peça sem expressão nenhuma, certamente tirada de alguma árvore que Moisés pegou, limpou e fez daquilo uma vara. Essa vara, na mão de Deus, abriu o mar vermelho, providenciou água para o povo de Israel, trouxe vitórias em guerra. Sabe por quê? O poder não estava na vara. O poder não estava na resposta exata de Moisés, mas o poder estava naquele que fazia a pergunta, o que é isso que você tem em suas mãos? Meu querido, minha querida, preste atenção numa coisa muito simples. Deus não precisa do que você tem, Deus não precisa do que você já teve, Deus não precisa do que você sonha em ter, Deus não precisa daquilo que lhe sobra. Mas eu e você precisamos aprender a ver Deus agir naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Há 34 anos atrás, mais ou menos, eu ouvi essa mensagem. E eu respondi para Deus, Deus, o que eu tenho nas minhas mãos é somente a minha vida. Eu não tenho mais nada. Eu não sei falar, eu não sei cantar, não sei administrar, não sou criativo. Tinha um bocado de coisas que impediriam. O que eu tenho sou eu. E Deus tem me abençoado através desses anos. Talvez você já tenha sido abençoado alguma vez por Deus ter me usado para ministrar a você, para te abençoar. Mas sabe por que isso? Porque Deus perguntou para mim, o que é isso que você tem nas suas mãos? Eu respondi, eu. E a pergunta de Deus para a sua vida é, o que é que você tem nas suas mãos? Saiba que o que você tem, não importa o que seja, por mais desprezível que você possa imaginar que é, saiba que o que você tem nas suas mãos, se você dispor a Deus, caramba,
Deus vai usar isso de uma forma maravilhosa. E assim como Moisés, você vai ser bênção para as nações. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos a encerrar mais um momento de adoração. E antes de você receber a bênção do Senhor, eu quero te fazer um convite. Dia 23 de junho, das 9 horas da manhã até as 16 horas, a igreja estará em parceria com a Associação Brasil Sem Alergia, possibilitando a você fazer teste para detectar possível alergia em você. O teste é totalmente gratuito. Você fará o teste e depois uma médica vai te dizer se você tem ou não alergia, que tipo de alergia e que tipo de tratamento você pode fazer. Para você ter uma noção, eu fiz o teste, acusou uma alergia, o meu tratamento nas clínicas normais seria em torno de R$500. E com essa equipe que tem 30 anos de experiência, ela custará apenas R$160. Mas veja bem, você faz o teste, você não vai pagar e você não fica obrigado a fazer o tratamento com eles, tá? Se você quiser saber como é o tratamento, o custo do tratamento, você poderá então ver com a equipe médica. Eu vou fazer em 2 vezes e vou estar cuidando da minha saúde. Se você quiser, aqui embaixo vai estar um número de telefone onde você poderá agendar. Mas veja logo que são apenas 35 vagas para este dia, tá? Recebamos então a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e assim nos abençoe o Senhor todos os dias. Que a graça, que a paz, que a comunhão, o conforto e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos aqueles que verdadeiramente o têm como Senhor e Salvador de suas vidas, hoje e eternamente. Amém, Senhor.